Bom dia, amados. Bom dia, eleitos. Igreja predestinada em amor. Vamos continuar nosso assunto acerca da deidade de Cristo. Vou ser mais direto porque essa é a quarta parte da conversa e eu quero tentar terminar ela e que os irmãos cheguem num entendimento, embora não toda a sua totalidade, mas que observe um pouco desse evangelho que é a graça de Deus que foi dada ao nosso apóstolo Paulo. Nos céus, né? Na visão do apóstolo João, ele mostrou que só existe no céu um trono e no trono, né, alguém sentado. Então, vamos entender que a Bíblia mostra, né, também que a destra de Deus, ou seja, sobre todo o poder de Deus, algumas entendem que a destra de Deus é a direita, ou seja, ao lado. Vamos lá no livro de Marcos. Marcos capítulo 14. Marcos 14. Mateus, Marcos, Lucas e João. Pronto. 14:60 e 65. Aqui. Pronto. Ele fala. Agora. Pronto. Ele fala. Levantando o sumo sacerdote no meio, perguntou a Jesus: Nada responde aos que depõem contra ti? E ele, porém, guardou em silêncio e nada respondeu. Tornou o sacerdote interrogá-lo, né? Aí Jesus respondeu: E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com ele as nuvens do céu. Aí você vai entender assim, Cláudio, aí Deus sentado e Jesus Cristo ao lado. 65 ele fala. 65 ele fala. Puseram-se alguns a cuspir nele e a cobrir-lhe o rosto e dar-lhes murros e dizer-lhe: Profetiza, e os guardas tomaram e os esbofetearam, Senhor. Que era uma afronta, né, a Deus naquela época, você dizer que era semelhante ou igual ao Senhor. Jesus dizia que ele era o próprio Deus. Vamos entender essa questão de estar à destra, né? Qualquer dicionário, qualquer consulta na internet, você vai ver que a destra não é estar ao lado direito. A destra está sobre o poder, a autoridade, né? Sobre todo poder e autoridade está à destra. No livro de Atos, no capítulo 5, versículo 31, Atos 5, 31, aqui. Atos 5, versículo 31. Ele diz: Deus, porém, com a sua destra, ou seja, com seu poder, né, com a sua autoridade, exaltou a príncipe e salvador, a fim de conhecer a Israel o arrependimento e a remissão de pecado. Que foi o que Jesus Cristo veio fazer? Ele veio morrer, veio pregar as boas novas e mostrar aos homens que esse seu sacrifício removeria os pecados do povo. No Salmo 118, 15 e 18, vamos dar uma olhadinha também. Salmo 118. Pronto. 15, Salmo 118, 15, versículo 15 e 18. 15 é: nas tendas do justo há voz e júbilo e salvação. A destra do Senhor
faz proeza. Veja que não é a mão direita, é o poder do Senhor. Você vê que o contexto aqui não é a mão, mas sim a autoridade, o poder do Senhor, né? O 18. O Senhor me ungiu, o Senhor me castigou severamente, mas não me entregou à morte. Você vê que é o castigo do Senhor, ou seja, o poder do Senhor castigou, mas não levou ele à morte. Você vê que a destra é a autoridade, representa o poder. A Bíblia, em Apocalipse, fala de um trono. E no trono, né, está assentado nele alguém. Apocalipse, no capítulo 4, versículo 2. Vamos correr para ver se a gente terminamos esse assunto sobre a deidade de Cristo, que Cristo é Deus em sua totalidade. Apocalipse, capítulo 4, versículo 2. Ele fala: imediatamente eu me achei em espírito e eis armado no céu 3 tronos. Perdão. Eu errei aqui. Eis armado no céu um trono. E no trono alguém sentado. A pergunta que se faz é: quantos tronos há no céu? 1. Então, amado, em Apocalipse aí mesmo, capítulo 7, versículo 9 e 11. Versículo 7, capítulo 7, versículo 9 e 11. Vamos ler. Ele fala: depois destas coisas, vi, e eis que grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono. E diante do trono do Cordeiro, né, que se vestia de vestiduras brancas, com as palavras nas mãos. Vamos voltar ao capítulo 3 de Apocalipse também, já que estamos aqui, né? Que é a visão de João, né, em relação a essa autoridade, essa destra de Deus, né? Esse poder e esse trono. No capítulo 3, versículo 21, ele fala: amados, se o coração nos acusar, temos confiança diante de Deus. 3:21. E aquilo que pedimos dele, recebemos, porque guardemos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Enfim, estou mostrando que, diante dessa visão de João, só existe um trono. Na minha visão de pregador, é quase impossível ter um Deus que não tem trono, né? Então, o Espírito Santo e Jesus Cristo, eles ficam lá, um ao lado do outro, e Deus, como dominador, ele fica sentado, né? Isso é uma idiotice, né? Pensarmos dessa forma. Para quem divide, né, essa divindade. Eu já não divido, né? Eu tenho um único Deus que hoje ele está sentado e todas as nações estão diante dele. Que isso aqui, Apocalipse, vai acontecer. Todas as nações, línguas, povos, e só vai existir um rei, um dominador e um Senhor, que é Jesus Cristo. Naquele grande dia, né, que a igreja vai ser recebida, vai receber o Cordeiro como noivo, e haverá um novo céu e a nova terra, e todos viveremos em paz. Então, amados, vamos terminar por aqui. Eu vou deixar só um versículo no livro de João 3,13, para terminarmos esse assunto acerca da deidade de Cristo. Eu acredito que é um assunto que
Poderia passar semanas aqui a gente falando, mas eu acredito que eu já passei um pouco do que eu entendo acerca da deidade, né? Acerca de Cristo é Deus, em sua totalidade, não dividido, né? Que o Espírito Santo também é o próprio Deus, né? Vamos, João 3,13. Ele fala: ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem. De modo que, de modo, e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Na minha Bíblia, existe aqui que está no céu entre colchetes. Eu não leio porque não existe essa partezinha nos textos originais. Então eu não leio, por isso que eu pulei, né? Eu passei Filho do Homem e fui para o versículo 14. Porque eu não leio o que não está na Bíblia. Se não está, então deixe para lá. Tudo que está entre colchetes não existe nos originais. Então, amados, aquele mesmo que desceu foi o mesmo que subiu. Porque ninguém jamais viu a Deus senão pela pessoa do nosso amado Jesus Cristo. Porque Deus é Espírito, amado. Deus é o Espírito. Ou você acha que Deus é o quê? É um velhinho, né, que está lá sentado, mandando, faz isso, faz aquilo? Não. Deus é o Espírito. E onde há o Espírito, há liberdade. Quem está falando aqui é o ministro da palavra, o menor de todos os santos. Que essa minha visão que eu tenho da Bíblia, se for para edificação dos amados, então eles absorvam e cresçam, né? Porque o apóstolo Paulo diz, né, que devemos prosseguir com o dom que há em nós. Então, quem tem seu dom, que cada dia prossiga cada vez mais. Quem está falando aqui é Cláudio Roberto, ministro da Igreja Evangélica Reconciliando Vidas. Graça e paz para todos os amados. Fim.